Bem-vindo ao seu curso de análise. Ao procurar a disciplina análise, parte do pressuposto que você tenha interesse em estudar mais a fundo as matérias teóricas. Essas matérias que fazem parte desse departamento na escola que nós chamamos de Teoria Geral da Música, né, TGM, elas são fundamentais para o seu desenvolvimento como músico. É assim que eu penso. Tá? Vou me apresentar. Eu sou Robson, tá? Robson Dias, meu nome, mas as pessoas, todo mundo me chama de Robson Maestro, né? Então, já que eu me apresentei, vamos começar o nosso trabalho. Geralmente essas matérias teóricas como orquestração, análise, contraponto, harmonia, a responsabilidade didática é minha, né? Desse trabalho, a responsabilidade é minha. Vamos começar então o nosso trabalho. Bem, o que é análise? Análise, ou ferramentas para a análise, é um processo que você utiliza para você poder reconhecer alguns parâmetros musicais. E isso, então, faz com que você tenha diversos tipos de análise diferentes. Quase sempre uma análise está diretamente relacionada com o seu objetivo principal. Dá um exemplo prático. Análise harmônica. A análise harmônica é muito utilizada pelo pessoal que trabalha com música instrumental ou pelo jazz, por exemplo, que você vai pegar uma peça, exemplo, Tom Jobim lá, Garota de Ipanema, qualquer coisa, né? Garota de Ipanema. Aí você pega, vê a sequência dos acordes, analisa como esses acordes acontecem diante da música, para quê? Qual o seu objetivo com essa análise? Entender quais serão as melhores escalas para improvisação, quais são os melhores arpejos que você vai utilizar, se você vai utilizar uma coisa ou outra, tá bom? Isso é um tipo de análise. Outro tipo de análise muito comum em música é a análise histórica. Análise histórica. O que é? Pega uma sinfonia de Beethoven. Aí eu pego a sinfonia número 1 de Beethoven. A sinfonia número 1 de Beethoven, ele foi composta em qual período da vida de Beethoven? O período mais maduro, ele é um período onde ele estava ainda iniciando na arte da composição, né? Porque faz diferença. Um compositor como Beethoven, mesmo sendo e considerado um grande gênio, as peças iniciais dele, no início de carreira, eles têm, né, um certo valor histórico. As peças já de fim de carreira, pelo seu próprio amadurecimento musical, já têm outro valor. Já são outras coisas e tal, quer dizer, já são até mesmo avaliados pelos músicos de uma outra forma. Uma outra maneira de se fazer análise. Uma análise muito bacana que a gente vai ter na nossa escola vai ser a análise retórica. O que é análise retórica? Eu utilizo as figuras de retórica, que eu vou chamar de figuras retóricos-musicais, para poder entender um pouco mais da parte semântica da música. Quais são os afetos que aquele trecho ou aquele outro trecho ele tenta estimular na pessoa? Por que está romântico? Por que disso? Né? É uma análise semântica, que é bacana também, é um outro tipo de análise. Análise de interpretação. A pessoa chega e fala assim, vamos ver como que esse instrumentista ele está tocando bar. Será que ele toca bar como quem está tocando uma peça realmente de origem barroca? Ou ele está tocando bar como romântico? Como se estivesse tocando uma peça de Chopin? Né? Análise da interpretação do instrumentista. E diversos outros tipos de análise. No nosso caso específico, nós vamos nos deter na análise da forma, análise formal. Bem, deu para você perceber que o nosso curso não é destinado a iniciantes na área de música. Para você conseguir fazer bem o curso de análise, é necessário que você já tenha caminhado um pouquinho na teoria musical. Senão você vai se perder, você não vai conseguir fazer os exercícios. Tá bom? Então, esses cursos, análise, harmonia, orquestração, não são destinados a músicos iniciantes. Você tem alguns pré-requisitos, tá bom? Vamos começar, então, a nossa estrutura. Vamos tentar entender. Você vai ver que os conceitos serão bem matemáticos, né? Vamos lá, vamos tentar. Análise formal. Primeiro, conjunto ou segmento. O que é um conjunto? Um conjunto, na música, ele é qualquer quantidade de valor que você tem ali dentro. Tá? Então você tem uma sequência de notas, valores musicais, aqui nós vamos dar um nome de conjunto.
tá bom? Segmento. Segmento é como a propagação da música ela é feita sempre em música, seja ela qual gênero musical. Eu não estou falando especificamente aqui somente da música tonal. Eu posso estar me referindo aqui a músicas não tonais também. Sempre uma sequência de impulso, repouso, tensão e relaxamento, tá? Com maior ou menor grau ou com modalidades diferentes. A tonalidade, eu utilizo as cadências para dar essas sensações de tensão e relaxamento. Já outras músicas não tonais, eu vou utilizar outras questões. Mas eu vou ter sempre essa relação de impulso e repouso. Tá? Então, uma sequência ou segmento é como é feito essa propagação da música, como que ela acontece. Se o conceito não ficou muito claro, você vai ver que no final da aula ele vai clarear um pouco mais quando eu vier a falar. Bem, uma outra coisa também importante na nossa aula de música aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aprendendo a nomenclatura. Tá? O que é uma coisa, o que é outra. Eu poderia começar essa aula ao contrário. Pegar grandes obras musicais, ou uma peça musical, pensar na parte grande desta música, né, nas formas maiores, e ir diminuindo, até chegar na minha célula, chegar no meu inciso. Eu vou fazer o contrário, eu vou falar sobre célula, inciso, da parte pequenininha, para a gente poder tentar, na verdade, compreender a nomenclatura. Porque um dos grandes problemas, uma das grandes barreiras em todos esses anos que eu venho dando aula, às vezes, a questão de qual nome que eu vou dar para o quê. O aluno entendeu, sabe o que está acontecendo, entendeu o conceito, mas ele aplica aquele conceito um nome que, na verdade, não é um nome que geralmente os músicos utilizam. Então, isso pode se transformar num problema. Tá? Então, a gente vai aprender esses nomes. Vamos lá, então. Célula ou inciso. A célula, ela é o menor conjunto que a gente tem, tá? Envolvendo uma sequência de impulso e repouso. O menor conjunto que a gente tem, nós vamos chamar isso de célula. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Pam, bam, bam, bam. Né? Você tem aqui uma célula ou um pedaço de ideia, né, que vai ser desenvolvida depois. Nesse caso que eu cantei, eu já estou falando um item que vem logo a seguir. Essa célula ou esse inciso, para essa composição que eu cantei, que foi a quinta de Beethoven, ela tem uma importância muito grande. Por ter essa importância muito grande, nós vamos dar o nome dela de motivo temático.